Já tô aqui preparadíssima, pronta para falar sobre um assunto muitíssimo interessante. Eu adoro essas coisas que falam sobre ciência, sobre o funcionamento do nosso cérebro, a nossa mente, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, o nosso aprendizado. E eu tô recebendo hoje o Dr. Hugo Felipe, neurocientista. Já esteve conosco, Dr. Hugo. Quando volta, a visita volta é porque foi boa. Com certeza. O café dava bom, né, doutor? Opa, é isso aí, bora lá. E hoje, doutor, nós vamos falar um pouquinho sobre essa neurometria. Primeiro, eu queria que você explicasse, porque eu tenho essa dúvida. O que o neurocientista, ele faz teoricamente? Vamos lá, excelente pergunta. Olha que legal, o neurocientista, como é o meu caso também, né, clinicamente, a minha formação acadêmica é psicologia, tá? Isso aqui na área da neurociência, onde eu dou aula de pós-graduação de neurociência tradicional e a computadorizada já há mais de 10 anos, total já quase 12 anos. O que eu faço? O Super Hugo, né, como o pessoal me conhece aí. Além das pesquisas científicas na área da saúde, na área da educação, na área do desenvolvimento humano como um todo, eu trabalho com este super equipamento que é a neurometria funcional, que é uma neurociência computadorizada, tá? Isso aqui é o equipamento, eu trouxe os sensores, né? Essa aqui é a faixa neuroencefálica com 19 pontos de captação. Vou abrir aqui para vocês que estão em casa nos ver, né? Aqui, ó, são sensores. Você que desenvolveu todo esse... Não, isso já existe. Isso já existe há 20 anos no Brasil, tá? Sério? Tudo isso, doutor? Cada ponto metálico desse faz parte dessa faixa que completa, né? A gente normalmente coloca aqui assim na cabeça, né? Vou colocar aqui, né? Para vocês verem aqui em tempo real como que fica mais ou menos na hora do exame, tá? Então, através dessa faixa, a gente consegue mensurar em tempo real. O que é mensurar? A gente consegue ver lá no software que é conectado a esse super gigantesco equipamento, que é a neurometria, onde tem mais de 1,5 milhão de páginas codificadas pelo neurocientista brasileiro que desenvolveu essa neurotecnologia há 20 anos atrás, que é o Dr. Nelson Alves Pereira Júnior, e onde eu tive a honra de trabalhar lá com eles por quase 5 anos e meio. Eu trabalhei no fabricante, entrei lá pela área comercial, e depois me tornei professor do curso de formação técnica e também do curso de pós-graduação deles depois, tá? Então, isso é uma nanoneurotecnologia. Por que nano? Porque é micro, né? É minúsculo, ó, super leve, não pesa, 600 gramas pesa o aparelho, e tem a chave criptografadora e todos os sensores, né, que vai na mão não dominante da pessoa. Por exemplo, se você que está nos acompanhando em casa agora, se você é destro, então nós vamos colocar esses sensores na sua mão esquerda e a faixa neuroencefálica aí no seu cérebro para acompanhar na tela do software, junto do computador, nós vamos ver o seu cérebro atuando em tempo real. Como assim? Eu consigo ver seu cérebro funcionando por dentro e por fora e vejo quais são as regiões que estão ativas. Aqui na mesa, né, tem algumas peças que eu deixei, que eu trouxe para vocês verem aqui, tá? O que de fato o funcionamento do cérebro. Esse exame ele capta? O que de fato a gente consegue ver? Essa atividade cerebral? A gente consegue ver a produção de todas as ondas do cérebro em tempo real. Nós conseguimos ver também a reação e resposta neuroemocional do seu cérebro em tempo real, nível de oxigênio funcional circulante no seu cérebro e o principal, como que está? É através desses dois sensores aqui, tá? Que é o sensor do controle de ansiedade. Nós vemos lá na tela do software o nível do seu controle de ansiedade, não o quanto você está ansioso ou quanto você está ansiosa. Não é no momento, você consegue ver... Não, em tempo real. Ah. Em tempo real. Então, quanto que você exerce de controle? Mas, como assim? Para que serve tudo isso? Por exemplo, nível de oxigênio funcional circulante no cérebro. Se você está com uma baixa oxigenação funcional no seu cérebro, nós vemos lá na tela do computador, você pode estar com labirintite ou vertigens, né, quase desmaiando e não sabe. Então, porque não está chegando a quantidade de oxigênio funcional suficiente no seu cérebro. Às vezes você está respirando demais pela boca e não pelo nariz. Quando respiramos pelo nariz, 80% do oxigênio do O2 sobe para o cérebro. Quando respiramos pela boca, 80% do ar vai para os pulmões. Então, quando está com falta
de oxigênio circulante funcional no nosso cérebro, no seu cérebro. Você que está em casa agora, você começa a ter falhas no quesito da aprendizagem, por exemplo. E como que a gente consegue, junto dessa tecnologia, melhorar a aprendizagem da pessoa? Sim, perfeito. Vamos lá. Então, ó, essa faixa ela é principal, por isso que eu estou com ela aqui na cabeça, né, para deixar para vocês verem como que funciona. No próximo momento, eu vou, né, me destinar a trazer o computador e nós vamos mostrar para vocês em tempo real tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Então, quando a pessoa está, por exemplo, com déficit de atenção, você que está em casa agora, você conhece alguém na sua casa, na sua família, ou até mesmo você que já passa por déficit de atenção, ou déficit de atenção e hiperatividade, que é outra coisa, déficit de atenção, hiperatividade e intensidade, que é outra coisa, ou dislexia. Você sabia que existem essas 4 similaridades, mas elas são diferentes? Então, déficit de atenção, para você não consegue ter atenção nas coisas. Foco. Déficit de atenção e hiperatividade. Além disso, você fica elétrico, você não para. Você não consegue focar e você não consegue fazer uma coisa só, você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O TDAHI, que é o déficit de atenção, hiperatividade e intensidade, é quando além de você não conseguir focar, você ficar elétrico, você fica se mexendo para cima e para baixo, para cima e para baixo. Pode acontecer com o seu filho, com o seu neto, com uma criança, com um adulto e até mesmo com a 3ª e a 4ª idade. Agora, a dislexia, tudo isso, eles são bem parecidos, porém, é aquilo que acontece com o Cebolinha, lá da Turma da Mônica. Ele troca as letras. Então, não é tudo a mesma coisa. Mas, porém, por que eu estou entrando nesse quesito? Você que está nos acompanhando ao vivo aqui agora, tudo isso está balizado na falta de energia vital dentro do nosso organismo. E este software, junto desse equipamento da neurometria, nós conseguimos mensurar também em tempo real como que está o nível da sua reserva funcional. Eita! Nossa, é o coisa, que é reserva doutor? funcional? Então, a reserva funcional nada mais é, gente, do estoque de energia vital que nós temos dentro do nosso organismo. Então, tudo que nós começamos a triturar, quando começamos a mastigação, o cérebro já entende que está entrando alimentação e ele precisa, quando entrar, passar pela traqueia e chegar na boca do estômago, ele precisa preservar um pouco. Mas se a reserva já está baixa, ou no limite mínimo, ou já não existe mais, o cérebro, por autopreservação, esse aqui, ó, esse megacomputador quântico chamado cérebro, ele trava, ele começa a falhar. E aí, por uma medida de segurança, muitas pessoas não sabem disso que eu vou trazer aqui agora. Segura no sofá, na sua cadeira em casa e agora. Ó, se você estiver dirigindo, segura no volante aí, tá? Ó, a falta de reserva funcional faz com que o seu cérebro comece a fazer você esquecer de propósito. É como se ele acionasse um relógio dentro de nós, só que você em casa sabia disso? Eu também não sabia quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, olha que sensacional. Como um botão de pânico que o seu cérebro ativa Exatamente. em você. Sabe quando a gente tem, você que dirige, quando a gente está lá dirigindo e o tanque entra na reserva, não acende uma luz amarela ou uma luz azul, depende do carro lá no painel? Então, aquilo sinaliza que você tem que parar no próximo posto de gasolina e abastecer. Essa neurotecnologia 100% brasileira, que é a neurometria, ela faz isso, só que o corpo não sinaliza para nós quando você não sabe disso. Então, através dos exames que a gente consegue fazer aqui, a gente consegue mostrar para você em tempo real como que está o seu nível de reserva funcional. Então, déficit de atenção, que é o TDA, o TDAH e o TDAHI, a dislexia, gente, tem muito diagnóstico errado aí. E aqui o nível de assertividade é de 99,95% de assertividade. Criança então, pode fazer esse exame? Sai, sim. Isso aqui sai no laudo, tá? Sim, a partir de 2 anos a gente já pode realizar. A partir de 2 anos até o centenário. Tá. Tá? Até você... E aí você, pessoa, por exemplo, quer fazer por fazer. Não tem nada que ela se sinta fora do controle. Ela pode fazer e aí dentro disso descobrir alguma coisa ou não? Pode sim, porque muitas das vezes o nosso coração está falhando. E ali nós temos um sensor que é esse aqui, ó. Esse maior aqui, que é o sensor da variabilidade cardíaca, que aqui dentro tem uma outra nanoneurotecnologia, como se fosse um oxímetro, tá? Aquele que usou muito aí na questão do Covid. E ele trabalha com campo claro e campo escuro. Isso aqui é uma tecnologia que está aqui, que transcodifica os sinais elétricos captados pelo nosso dedão, tá certo? Ele não pega só coração, principalmente o sinal do coração. Então, se você tiver com sopro no coração, se o seu coração não estiver trabalhando junto com o seu pulmão, que é a função específica também desse sensor, vai aparecer lá na tela do software. Então, aqui,
Com este equipamento a gente consegue avaliar, identificar, tratar, treinar para que no final, você que está em casa, você tenha qualidade de vida. Doutor Hugo, porque, assim, eu, né, sou leiga no assunto. Sim, vamos lá. Mas faço as minhas consultas rotineiramente. Sim. E eu nunca tinha ouvido falar desse aparelho. Certo. Por que hoje a medicina não usa com mais afinco esse aparelho por ser tão especial de você conseguir identificar? Sim. Por que tem ainda um preconceito? Tem ainda alguma coisa que ele não chegou? É caro? Por que não se usa mais essa tecnologia no caso da saúde? Vamos lá, excelente colocação, excelente pergunta. Essa tecnologia existe há 20 anos no Brasil. Eu tive a honra de trabalhar lá junto ao fabricante, né? Até uso o jaleco até hoje, que essa é a maior certificação, a maior honra que eu tenho até hoje de ter trabalhado lá. Sociedade Brasileira? Sociedade Brasileira de Neurometria. Neurometria. Tá? Então existe desde o ano de 2002. Tudo começou dentro da Unifesp, junto do Dr. Nelson Alves Pereira Júnior, né, Unifesp, Universidade de São Paulo, quando ele era o coordenador responsável do departamento de Bioneurofeedback da Unifesp, a antiga Universidade Federal de São Paulo, né, que hoje é a Universidade Paulista de Medicina, tá, que fica aqui na região da Zona Sul de São Paulo. Então tudo começou lá. Então o aparelho antigamente, a versão número 1, ele era grande, ele era alto assim. Esse aqui já é a versão 6.4. E agora, dia 26, dia 28 de novembro, vai ter uma conferência internacional aqui em São Paulo, onde vai ter uma atualização nesse sistema, onde vai ter novidades. Aqui, junto de tudo isso, vai ter como tem lá na Alexa, sabe, lá da Amazon, vai ter uma inteligência artificial atrelada a tudo isso, que quanto mais nós atendemos você que está nos acompanhando em casa, mais essa nanoneurotecnologia vai saber sobre você e vai conseguir te gerar melhores resultados. Por quê? Ele não realiza só exames, ele realiza também 15 protocolos de tratamento, independente de qual seja a sua busca, a sua necessidade, o transtorno ou o distúrbio que você está passando aí agora na sua casa. Como, por exemplo, as questões do AVC ou do pós-AVC, do Alzheimer também, de derrame, você que está passando por fibromialgia, crises de enxaqueca, tem protocolos específicos para lhe auxiliar aí você que está em casa. Hoje eu estou trazendo mais as questões aqui relacionadas à aprendizagem. Isso aqui que eu trouxe, até deixei aqui mais próximo de mim, para mostrar para vocês que esse é o nosso principal cérebro. Ô, louco, o cérebro mudou de formato, né? Não, que é o segundo cérebro, né? Então, as literaturas, as literaturas, se vocês perceberem, as arranhuras que tem dentro do nosso intestino delgado e grosso, ela muito é igual, né? Muito parecida com as arranhuras. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ajudar. Opa! Estamos ao vivo. Olha, as arranhuras, elas são bem parecidas, tá certo? Então, eu falo aqui em primeira mão para vocês por um material novo que eu venho estudando junto de uma nova pós-graduação que eu venho fazendo. Normalmente eu falo que esse é o cérebro número 1, esse é o cérebro número 2. A partir de hoje eu inverto, é esse e esse. Sério? Uau! Sabe por quê? Quando nós não estamos bem aqui, você já ficou constipado ou constipada, você já ouviu aquele termo, você parece que está enfesado? Já. Então, o termo, se vocês olharem aí no dicionário agora, enfesado é um indivíduo que está abarrotado, está cheio de fezes. Então, a pessoa vai ficar irritada, vai ficar ansiosa. Por quê? Porque está tudo travado. E aqui nós temos uma média, segura aí, aqui no cérebro nós temos uma média de 86 bilhões a 100 bilhões de neurônios. Aqui nós temos uma média também de 52 a 60 bilhões de neurônios no nosso intestino. Ou seja, no nosso corpo todo, nós temos uma média de 30 trilhões de neurônios. Então, fiquem pasmos, os neurônios não estão só no cérebro, eles estão no nosso corpo todo. Se o seu cabelo cresceu nos últimos 60 dias, graças ao neurônio. Se a sua unha cresce semanalmente, quinzenalmente, né, como as mulheres normalmente fazem a unha uma vez por semana, tem neurônio lá na ponta da unha, na cutícula, na pele, no pelo. Sabia que vocês aí em casa, qual é o maior órgão do nosso corpo? Você sabe qual que é? Eu sei, mas não vou falar. Vou deixar você falar. Ou eu falo? Será Pode que você falar. tá? A pele? Exatamente.
é o maior órgão do nosso corpo. Só que as pessoas às vezes se precipitam, né? Porque já estão ansiosas e falam, é o fêmur. Calma, 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 calma. Eu perguntei qual é o maior órgão, não é o maior osso do corpo humano. Né? Então a gente tem que ficar atento. Então a pele é um órgão e ela é onde nós temos a maior concentração de neurônio. Então por que eu trago as glândulas do cérebro e do corpo? Que é para vocês conhecerem, né, e saber como que tudo isso funciona no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, a neurometria, no quesito da aprendizagem, nós conseguimos ver como que está a sua reserva funcional de forma indolor, sem furar, sem cortar, sem queimar. Tá Uma certo? sessão só, você já consegue diagnosticar? Sim, no principal exame que chama-se DLO. D, que a pessoa começa deitada, L porque ela levanta e começa a respirar rápido, e por último O de ortostático, que ela continua de pé e aí ela continua respirando normal. Isso dura em média de 7 minutos a 7 minutos e 42, tá? E ali já sai Nossa, é um muito laudo rápido. comprovado pela Anvisa, pelo Inmetro e também pelo Exército Brasileiro, tá? A gente tem todas essas autorizações. E sai ali no laudo realmente o que você tem. Então, se você tiver déficit de atenção, vai sair no laudo. E eu posso levar isso para o meu médico, por Pode. exemplo? Pode, Esse sim. exame é considerado... Sim. Já, eu posso levar, olha, eu já fiz o exame, tal. Então, muitos dos médicos ainda não conhecem, por mais que existe há 20 anos no Brasil, mas eu costumo trabalhar no meu modus operandi de atuar. Eu realizo parcerias com cardiologistas, que bacana. pneumologistas, psiquiatras também, o cirurgião, o neurocirurgião também, pediatra, dentista, psicólogos também, porque a pessoa pode fazer uma parceria comigo, realiza os exames e aí nós conseguimos auxiliar o seu paciente, o seu cliente, a ficar melhor no seu cotidiano e no seu dia a dia. Só que, ainda complementando a sua outra pergunta, né, por que as pessoas muitas vezes não conhecem? Não é porque não é divulgado, o negócio já existe há 20 anos. Mas é uma nanoneurotecnologia, uma tecnologia 100% brasileira que está aí para nos abalizar e nos auxiliar como uma tecnologia para melhorar o nível de assertividade e também a sua qualidade de vida. Então tem áudios que você leva para casa para treinar que chama IOC, que é o indutor de onda cerebral, ou que ele é baseado nos binaural beats. Então você que está em casa agora, de novo, segura no sofá aí. Tem aí esses grandes sites aí de música, né? Não sei se pode falar o nome, mas tem aqueles sites lá, tem umas músicas lá com frequência de tantos hertz. Cuidado, nem sempre não tem como saber se aquela frequência que está no título é a certa, é adequível. Agora aqui, né, nessa nanoneurotecnologia 100% brasileira, que é a neurometria, aqui nós conseguimos identificar a melhor potência do seu cérebro e o software vai preservar dentro do exame, dentro do protocolo, o seu melhor tempo, o seu melhor recurso, a sua melhor habilidade, ele preserva, depois ele gera um áudio em MP3 para você levar para casa com a sua habilidade e com a sua potência. Por isso que aqui nós avaliamos, identificamos, tratamos, treina com esses áudios para que no final você que está em casa tenha efetivamente, relativamente, qualidade de vida. Então, se a pessoa ela tem ansiedade, você pode dentro desse quadro passar para ela. Sim, vai gerar um áudio específico. Você tem TDAH, dislexia, tudo isso dentro desse diagnóstico. Dentro desse diagnóstico. E se você está em casa, passa ou sofre de enxaqueca, ou conhece alguém que está passando por enxaqueca. Enxaqueca no nível hard, tá? Aquela que a pessoa tem que ficar deitada no quarto escuro e não consegue falar com ninguém. Você conhece alguém que passa por isso? Através dessa nanoneurotecnologia, nós temos um tratamento específico, inclusive com áudios específicos para treinar o seu cérebro a sair dessa situação. O mais legal aqui é que nós conseguimos, nesse avaliar, identificar, tratar e treinar, a neurofisiologia do cérebro. Por exemplo, você ronca demais? Você está com insônia, você teve Covid e está sofrendo pelo pós-Covid. Então, quem passou pela experiência do Covid, como foi o meu caso ano passado, só 110 dias que eu fiquei parado por causa desse grande aprendizado. Mas por que eu chamo de aprendizado? Porque hoje eu consigo tratar e cuidar muito bem das pessoas junto dessa tecnologia. Eu senti na pele, eu não li no livro. Certo? Passou, né? Eu passei essa experiência e eu agradeço por isso. Porque aqui nós sabemos, junto da neurometria,
por exemplo, no quesito sono, distúrbio do sono. Vocês sabiam, você que está em casa e todos vocês aqui no estúdio, que a neurofisiologia do cérebro, no quesito do sono, ela leva 180 dias, ou seja, 6 meses para equalizar? Uau! Equalizar como? Com os áudios que essa tecnologia brasileira proporciona. Então são áudios que o software gera com um protocolo específico que chama Fisiologia do Sono Indutivo, tá? Que normalmente nós realizamos esse protocolo na primeira sessão, no total de 15, e aí você vai levar esse áudio para casa e você vai ouvir de 3 a 5 vezes, normalmente, por uns 10, 15 dias, e depois, até o final dos 180 dias, você vai ouvir de 2 a 3 vezes por dia. Agora, se for algo crônico, se você já está com falta de ar, se você para de respirar dormindo, você precisa usar aquele outro aparelho chamado BiPAP, então você vai precisar ouvir esse áudio que a neurometria gera, específico com a habilidade e a potência do seu cérebro, de 5 a 10 vezes por dia, nos primeiros 30 dias, para ampliar a produção de uma nova trilha neural aqui dentro do seu cérebro. O que é uma trilha neural? É um conjunto de sequência de neurônios onde cria como se fosse uma estrada aqui dentro com um novo caminho a ser percorrido com esse áudio que você vai ouvir. Lembra, aqui nós avaliamos, identificamos, tratamos, é aí que cria essa nova trilha neural. E aí você vai treinar com esse áudio para no final você ter qualidade de vida. Doutor Hugo, olha, incrível o seu trabalho. Nosso tempo infelizmente acabou, mas eu quero que você deixe os seus contatos para a gente. Quem está aí sofrendo, precisa de uma ajuda e quer aí testar, né, essa nova tecnologia, por favor, como é que a gente faz? Vamos lá. Se você quiser acompanhar meu trabalho no Instagram, @Sociedade Brasileira da Gratidão, porque na internet não tem acento, né? Então, Sociedade Brasileira da Gratidão, tanto no Insta quanto no Face. Agora, se você quiser falar comigo no meu site, www.drhugofelipe.com.br, ou meu WhatsApp, DDD 11, se você estiver fora do Brasil, nos acompanhando aí pelas ondas da web, aqui da Rede Mais Família, então você coloca o código mais 55, que é o código do Brasil, DDD 11 964 17 3672, e você fala diretamente comigo. Não é aqueles robôs não, tá? Você vai falar diretamente comigo, eu posso te passar mais informações, tá bom? Olha, muito interessante. Obrigada, doutor Hugo. É aquele que você vai no consultório dele, você fica lá 2 horas conversando e tem papo, ele te explica tudo. Maravilhoso, tá? Olha, nós vamos para um rápido break. Você não sai daí não, hein? Que daqui a pouquinho tem muita coisa bacana no nosso programa. Enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho mais aqui com o doutor Hugo para ele me explicar tudo, tá bom? A gente já volta. Fica aí.